E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor, sou funcionário público. Eu já passei em alguns concursos e resolvi criar esse canal para ajudar quem está estudando para o concurso de agente municipal de trânsito, de Eusébio, em específico. Aqui eu vou trazer conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, de um jeito simples e baseado em questões, principalmente em questões para vocês, certo? A gente vai começar com história de Eusébio, né? A primeira parte do edital de história de Eusébio da Consulpan, certo? E vamos para as questões, que não tem enrolação. Primeira questão. A ocupação das terras onde hoje se localiza Eusébio começou antes da construção da CE 040. CE 040, no caso, é uma rodovia estadual que liga Fortaleza a Aracati. Beleza? Essa está certa. Por quê? Porque muito antes da CE 40 existir, as terras onde hoje é Eusébio já eram ocupadas. Ocupadas por quem? Primeiro, por índios, beleza? E posteriormente pelos portugueses, beleza? No século 17. Ponto. Questão correta, beleza? Essa CE 040, ela foi construída a partir de 1970. Ponto, beleza? Próxima questão. A região de Eusébio era habitada pelos indígenas Potiguara e Genipapo Canindé, antes da colonização portuguesa. Galera, essa também tá certa. Por quê? Porque antes dos portugueses chegarem, quem morava naquela região eram os índios, beleza? Em específico, o Potiguara e o Genipapo Canindé. Ponto. Ele já vivia ali, já tinha suas aldeias, seus costumes, já tinha sua organização própria. Beleza? Aí a colonização veio e depois trouxe as mudanças para essa população, né, para os índios. Então, a questão está certa. Próxima questão. Terceira. A estrada Ceará-Rio Grande do Norte já existia como trilha indígena antes da chegada dos portugueses. Galera, isso é verdade. Por quê? Porque essa estrada que ligava Ceará ao Rio Grande do Norte já existia, mas era uma trilha indígena, certo? Ela era usada pelos próprios índios para se deslocar, para fazer comércio, para visitar outras tribos, beleza? Mas aí, quando os portugueses chegaram, eles só aproveitaram essa trilha que já estava ali. E depois foram melhorando com o tempo. É basicamente isso, beleza? Então, essa estrada que liga Ceará a Rio Grande do Norte já existia muito antes dos portugueses chegarem, beleza? Próxima questão. A estrada que hoje chamamos de CE 040 foi construída pelos portugueses no século 17. Essa aqui tá errado, né, galera? No século 17, no tempo dos portugueses, já existia faz tempo. Só que não existia estrada pavimentada igual a CE 040, né? O que tinha era só a trilha batida, feita pelo próprio uso para passagem de pessoas e dos animais, certo? Então a CE 040 moderna, asfaltada, só foi construída mesmo nos anos de 1970, como eu já falei. Então essa questão aqui está errada, porque ela não foi construída pelos portugueses, né? Foi construída bem antes dos portugueses, beleza? Quinta, a formação do povoado de Eusébio foi favorecida pela existência de uma estrada de ligação entre Ceará e Rio Grande do Norte. Básico, certo? Certo. Por quê? Porque a estrada que liga Ceará ao Rio Grande do Norte, ela foi fundamental para o povoado. Por quê? Porque muita gente passava, beleza? Viajantes, comerciantes. E daí começaram a surgir hospedarias, ponto de apoio, comércio, beleza? E isso foi formado o que depois virou o núcleo de Eusébio, digamos assim. O Eusébio foi criado basicamente por por essa movimentação excessiva de um lado para o outro, basicamente isso. Aí se formou a cidade de Eusébio, certo?
O nome Eusébio foi dado em homenagem oficial a Eusébio de Queiroz, político brasileiro do período imperial. Certo também. Por quê? Porque oficialmente, o nome Eusébio é uma homenagem ao Eusébio de Queiroz, beleza? Que foi um político importante no Brasil, certo? Ele é conhecido principalmente por causa da lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no Brasil, beleza? Em 1850. Então essa questão tá certa, beleza? Sétimo, a versão popular sobre a origem do nome do município diz que o nome veio de um senhor que tinha uma hospedaria na região. Galera, essa daqui também tá certa, porque além da versão oficial, tem uma história popular que diz que o nome veio de um seu Eusébio, que tinha uma hospedaria na região, que tinha uma hospedaria, beleza? Na região. Ponto. Como era um ponto muito conhecido pelos viajantes, o lugar ficou associado ao nome dele. Basicamente isso. Beleza? Galera, é mais ou menos assim. Antes, lá atrás, antes do município existir como a gente conhece hoje, existia uma estrada muito usada para viajar entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, onde eu já falei diversas vezes nesse vídeo já. Beleza? Ceará para o Rio Grande do Norte. Era um caminho de terra, era improvisado. E no meio desse caminho tinha uma pousada. Vamos fazer uma casa aqui. Foda-se, vai ser mesmo. Tinha uma casa, certo? De um senhor chamado Eusébio. Beleza? O pessoal que viajava de Fortaleza para outros estados ou vinha de longe para Fortaleza acabava parando lá para descansar, comer, dormir. Então, com o tempo, aquele pedaço ficou tão conhecido por causa dessa hospedaria que começaram a chamar o lugar de pousada do seu Eusébio, certo? É basicamente isso. Isso é tudo que vocês têm que levar para a prova sobre a hospedaria de seu Eusébio, certo? Próximo. Próxima questão, né? 8. Antes da emancipação, Eusébio era um distrito de Aquiraz. Básico. Certo. Por quê? Porque antes de virar município, o Eusébio era apenas um distrito de Aquiraz. Ponto. Ele só ganhou autonomia depois. Ponto de novo. Depois, quando ele se emancipou, daí ele passou a ter a própria administração, né? A autonomia política. Beleza? Então, antes da emancipação, Eusébio era um distrito de Aquiraz. Acabou. Isso é tudo. 9. O distrito de Eusébio de Queiroz foi criado em 1933. Correto. Correto. O governo criou oficialmente o distrito com o nome de Eusébio de Queiroz. Beleza? Em 1933. Só isso. 10. A mudança do nome de Eusébio de Queiroz para apenas Eusébio ocorreu em 1938. É isso aí. Em 1938, houve uma simplificação do nome. Tiraram o de Queiroz e ficou só Eusébio. Por quê? Oxe, era mais fácil de falar e acabou pegando. Basicamente isso. Então, questão certa. Beleza? Próximo. A emancipação política de Eusébio ocorreu em 1989, por meio da Lei Estadual número 11.333. Correto, né? Em 1989 foi aprovada a Lei Estadual número 11.333, que deu a autonomia que o Eusébio tanto queria, né? A autonomia política. E a partir daí ele deixou de ser distrito de Aquiraz e passou a ser município próprio. Ponto. Certo. 12. A instalação oficial do município aconteceu apenas 2 anos após a promulgação da Lei de Emancipação. Certo também, cara. Por quê? Porque, embora a lei tenha sido assinada em 1989, a instalação prática, ou seja, a prefeitura realmente funcionando, a Câmara dos Vereadores, tudo, só aconteceu 2 anos depois. É basicamente isso.
Quando? Em 1989. Acabou. Ponto. 13. O primeiro prefeito eleito de Eusébio foi Edson de Sá. Edson Sá, em 1989. Certo. Ponto. O primeiro prefeito eleito de Eusébio foi realmente Edson Sá. Ele foi o responsável por iniciar a organização administrativa da nova cidade. Olha aí que legal. Então é basicamente isso que vocês têm que saber. Que o primeiro prefeito eleito foi realmente Edson Sá, em 1989. Ponto. Próximo. 14. A presença portuguesa na região inicialmente buscava a defesa contra invasões estrangeiras e a catequização indígena. Certo, galera? Por quê? Porque no começo os portugueses se instalavam nessas regiões para proteger o território de invasões de outros países. Basicamente isso. Como a França, como a Holanda, e também para catequizar os indígenas, né? Ensinando a religião cristã, que deu tanto problema na época. Próximo. 15. A ocupação urbana e o desenvolvimento econômico de Eusébio foram impulsionados pela proximidade com Fortaleza. Aqui é quase lógico essa questão, né, galera? Tá certo. Por quê? Porque tá perto de Fortaleza faz toda a diferença. Muita gente começou a ir morar em Eusébio procurando mais espaço e qualidade de vida, mas ainda ficando perto da capital, né? Então isso impulsionou a economia e fez a cidade crescer rápido. É basicamente isso. Questão certa. 16. O município de Eusébio foi, durante certo período, subordinado ao município de Maracanaú. Errado, né, galera? A gente já sabe que Eusébio nunca foi subordinado a Maracanaú. Sempre foi distrito de Aquiraz. Até a sua emancipação. Depois disso, cidade barra município com autonomia política. Então, questão aqui errada. Beleza? Próximo. 17. A estrada histórica que passava por Eusébio foi fundamental para o surgimento e crescimento do povoado. Questão praticamente lógica, depois do assunto que a gente viu, né, galera? Então, a gente sabe que isso aqui tá certo. Por quê? Porque a estrada era muito movimentada. Então surgiu o comércio, surgiu a hospedaria. E isso acabou fazendo o povoado crescer até virar cidade, basicamente isso. Então, questão certa. Questão lógica, questão óbvia. 18. Atualmente, Eusébio faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Questão óbvia. Eusébio realmente faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Fato. Ponto. Acabou. Questão certa. 19. A população de Eusébio, segundo estimativas recentes, já ultrapassa 80 mil habitantes. Isso aqui não tem como saber por contextualização histórica. Isso aqui é um fato que você tem que levar para a prova, que é um fato verídico. Tá certo? Realmente é verdade. Hoje o Eusébio já tem mais de 80 mil moradores e esse número cresce todo ano, porque muita gente vai morar lá. Óbvio. Ponto. Acabou. Tudo que tem que levar para a prova sobre isso. Beleza? Próximo. A última questão. A base econômica de Eusébio sempre foi industrial desde a sua formação inicial. Quem já estudou história vai saber que essa questão está errada, porque basicamente quase nenhuma, ou até nenhuma base econômica de qualquer município nunca foi totalmente industrializada desde o seu início, né? No começo a economia era basicamente agrícola e a parte industrial começou a crescer só depois, principalmente depois que virou município e passou a receber investimento. Então questão errada, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor como começou a história de Eusébio, e por que a pousada de Eusébio foi tão importante. Tudo isso ajuda muito na hora da prova, porque eles adoram cobrar esse tipo de detalhe histórico, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que também está estudando, beleza? Tamo junto, bora continuar estudando que a aprovação vem. É isso.